quis ler ele completo, mas vamos ficar no comecinho. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Amém. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Graças, Pai. Daniel 4, a partir do versículo 22. Santo, Santo, Senhor, graças, Pai. Deus grandioso, aleluia, Jesus. Santo, Santo. Graças, Senhor, graças, Deus. Fala com a tua igreja, Senhor. Santo, Santo, Deus. Oh, glória, Jesus. Oh, glória, oh, glória, oh, glórias. Aleluia! Santo Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Amém? Amém, irmã Bíblia? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo Deus. Capítulo 4, versículo 22. Diz assim, a partir do 22, diz assim: És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, ao céu. E o teu domínio está à extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó Rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destrói-a, mas o tronco com as suas raízes deixa na terra, e atada com cabeados, ferro de bronze, na erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, glória a Deus, e a sua porção seja como aos animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o Rei, meu Senhor. Será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, e o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e, glória a Deus, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas virá sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescesse pelo
como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o entendimento, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse, ó Altíssimo, e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, ele opera com um exército no céu, e moradores da terra, glória a Deus. Não há quem possa escovar a sua mão e lhe diga: que fazeis? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscar-me. Vou repetir o 36, irmãos. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e o seu caminho juízo, e pode humilhar ao que andam na soberba. Glória a Deus, aleluia. Pode se aceitar, irmãos. Deus, irmãos, essa mensagem, como todas as outras, né, é muito forte. E essa palavra, irmão, essa mensagem fala de um rei que era tirano, era soberbo, era engrandecido. Ele achava, irmão, que estava acima de tudo e de todos. Ele tinha poder, tinha glória, tinha riqueza, né, irmão? Porque ele batalhava com os exércitos das nações vizinhas dele ali. E ele tomava, reinava sobre eles, né, irmãos? Ele tomava os outros a prata que eles tinham ali e tomava o domínio deles ali. Ele se sentia acima de Deus, né? Ele exaltava, irmão, um Deus estranho, um Deus de Baal, um Deus que ele confiava, que ele colocava a sua crença naquele Deus ali. Ele achava que o seu poder via nesse seu Deus aí. Ele achava que não existia esse Deus, né, irmão? Esse Deus de Israel, esse Deus de Daniel, de Zedraque, Mesaque, Abednego. E ele colocava, irmão, sua grandeza na sua força. Por isso ele humilhava quem ele queria humilhar, ele abatia, ele matava, ele tirava a vida, ele engrandecia quem ele queria, ele achava que estava acima de tudo e de todos. Como também, irmãos, não foi diferente com o reino também, com o faraó, né, irmão? No Egito, o faraó era tirano também, ele era soberbo, ele achava que estava acima de tudo e de todos, ele não dava credibilidade à palavra do certo Deus, ao Deus de Israel, né, irmão? Aquele Deus, ele achava que estava acima de todos. Mas Deus, o que ele fez, né, irmão, para dar vitória ao seu povo, né, irmãos? Ele endureceu o coração de Faraó, como o pastor falou, né, irmão? Endureceu o coração de Faraó para mostrar para o povo a sua grandeza, o seu poder. E com Nabucodonosor, ele foi diferente. Ele continha, ele achava toda a sua força, toda a sua grandeza em si mesmo, do seu próprio braço, né, irmãos? Estava acima de todos. Então o Senhor deu esse sonho para ele, e ele turmou o coração dele, né, sem saber o significado daquilo ali. Irmão, o que eu acho interessante é como nos sonhos de José, né, irmão? Que Deus deu os sonhos de Faraó, que José deu interpretação, como também não usou, né, irmãos? Deus também tinha a sabedoria daqueles sábios. Já não tinha, né, irmão, de sábio, né, aqueles que serviam ao rei, que davam a interpretação que fosse para o rei. Mesmo sem saber de nada, ele jogava uma palavra ali, agora fosse favorável para o rei, né, irmão? Mas como foi na ocasião para Deus exaltar José, como ele exaltar a Daniel também, Deus não deixou que aqueles magos, aqueles feiticeiros, aqueles sacerdotes que exaltavam o rei tivessem interpretação, nem sequer tivessem a grandeza de abrir a boca para dar uma falsa interpretação do sonho deles também, né? E ao mesmo tempo eu creio que era Deus que turbava o coração deles e vinha aquela tristeza, ele ficava perturbado, querendo saber o significado daquele sonho.
né, irmãos? Mas Deus não quer exaltar o seu servo, irmão. Deus não quer mostrar o seu poder, a sua majestade. Ele faz coisas grandiosas, irmão, ficou frustrante. Nabucodonosor, irmão, ele não teve esse sonho, ele ficou atordoado sem saber o que fazer. E enquanto ele não tivesse interpretação daquele sonho, irmão, ele não conseguia dormir, né, irmão? E como sempre, irmão, aqueles que buscam a Deus, que têm sede, têm sinceridade por Deus, Deus faz coisas grandiosas, irmão. Eu fico maravilhado sempre com quantas vezes Daniel disse tanto sonho de Nabucodonosor como seu filho, como foi sucessor do seu trono também, né? Que Deus fechava o coração dos maus, para não dar interpretação nenhuma para ele, né? Porque a interpretação verdadeira era aquilo que Deus queria fazer através da vida do seu servo ali. E Daniel chegou para ele, deu interpretação para ele, né? Então você tem um tirano, um rei grandioso, que achava que estava sendo todos, né? Quando Daniel contou a interpretação do sonho para ele, talvez ele achou ainda que a grandeza que tinha levantado aquele reinado todo tinha aquela grandeza com a força do seu braço, né, irmão? Ele não estava dando credibilidade ainda à palavra do Senhor, né, irmão? Através do servo dele, através de Daniel. E quando ele estava falando aí na sua grandeza, porque tinha glorificado o seu próprio nome ali, aí esse sonho, essas palavras, essa interpretação se cumpriu na vida dele, né, irmãos? E ele foi transformado praticamente em animal, né, irmão? Foi um sacrifício, né, por 7 tempos. 7 tempos eu digo que é 7 anos, né, pastor? 7 anos ali. O que Deus faz? Mas mesmo assim, com a sua soberba, porque ele estava reinando ali, a sua soberba, a sua grandeza, ele não se curvava para o nosso Deus, ele não dava credibilidade para os servos de Deus ali, né, irmão? Com a sua grandeza, achava arrogância, né, irmão? A pior coisa do homem é a arrogância, a soberba, achando que está sendo de todos. Hoje não é diferente não. Quantas pessoas, porque tem posse, tem dinheiro, tem grandeza, tem fama, tem nome, eles se consideram assim de todos, nem a Deus respeito, nem dá credibilidade à palavra de Deus. E muitas vezes, irmão, muitos deles que têm posse hoje já conheceu a Deus, já serviu, mas acham que o seu dinheiro, sua riqueza está assim de tudo, irmão? E Nabucodonosor, mesmo depois, assim querer se humilhar para Deus, quando disse que eu tenho, irmão, se ele se humilhasse para Deus, como Daniel deu interpretação para ele no sonho, se ele se prostrasse aos pés, se humilhasse verdadeiramente, eu creio que Deus perdoaria o pecado dele, né, irmãos? O pecado do Nabucodonosor. Talvez ele não viesse passar por essa situação difícil para ele, né? Você lançar no campo, você passar 7 anos junto com os animais, comendo a erva ali pelos bois, ali, né, irmão? Mas foi Deus, irmão, que fazendo ele morrer. Eu tenho, irmão, isso não foi Deus para exaltar Daniel, foi para que o nome dele fosse glorificado. Tudo que acontece na nossa vida, irmão, não é para a nossa glória, a nossa grandeza, nem para que nós estejamos exaltando, irmão. Todavia, para o nome do Senhor ser glorificado, para que aquelas pessoas soberanas, arrogantes, tiranas, vejam que ele não está acima de tudo em todos. Sempre tem Deus poderoso, irmão, está acima de todas as coisas. Que nenhum homem, irmão, que tem o poder de exército, da força do braço, da espada, seja igual a foi, irmão, ele não está acima de Deus. Ele não pode nem se igualar, nem um pouquinho com Deus. Deus está acima de todas as coisas, irmão. Eu fico maravilhado com o poder de Deus. O que ele faz para dar vitória ao seu servo, quando Deus deu vitória para Gideão com 300 homens, lutando com 135 mil exércitos, né, irmão? Daqueles exércitos grandiosos, né? 300 homens, Deus, irmão, dá vitórias. Ele pode fazer um governo tão grandioso na nossa vida, e nós vamos mesmo assim, sem querer, abrir o coração para glorificar a Deus, mesmo conhecendo a palavra do Senhor através do seu servo que morava no palácio com ele, endureci o coração, achando que todo o poder, toda a grandeza, tudo que ele conquistou foi de si mesmo. Mas não, irmão, tudo o que acontece na nossa vida, por mais que a gente seja cada um de nós mesmos soberbo, arrogante, tirano, mas se eu conquistar alguma coisa, porque Deus permitiu. Nada vem da força do meu braço, vem da minha grandeza, vem da minha sabedoria, não. Tudo só acontece, irmão, porque Deus permite. Vem aquelas pessoas que abominam os olhos de Deus, que fazem as coisas que aborrecem a Deus, mas eles só conquistam algo porque Deus permite. Irmão, nada acontece na nossa vida, irmão, independente da gente ser servo de Deus ou não, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Então, tudo que levamos com nós outros tinha ali, irmão, a sua grandeza, seus recursos, seus bens, sua prata, tudo que ele conquistou, irmão, foi porque Deus permitiu. Irmão, talvez Deus permitiu para que lá na frente, nessa situação, assim, o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado. Deus quisesse para Deus mostrar para ele que o mais que tivesse grandeza, riqueza, força, um exército grandioso, mas Deus está acima de todas as coisas. Ele tinha que ter um coração humilde, né, para que tudo operasse na vida dele. Irmão, não pela sua própria força, que mesmo eu fico maravilhado porque a palavra do Senhor fala, que mesmo depois de animal, quando passou esse tempo todinho, ele levantou os olhos para o céu.
Aí, quando ele levantou os olhos para o céu, foi Deus que abriu o entendimento dele, para ele conhecer que Deus está sobre todas as coisas, né? Para que ele viesse glorificar, exaltar esse Deus, para que ele pudesse retornar o domínio do seu reino, né, irmão? E Deus tão grandioso, irmão, porque Nabucodonosor foi tão tirano, tão soberbo, tão arrogante, tão assim, mas depois que ele se humilhou para Deus, que conheceu a grandeza do Altíssimo, Deus devolveu para ele o seu trono, o seu reino, né? Talvez ele voltou mais glorioso, mais força, mais aquilo outro, mas todavia porque ele se uniu para Deus, ele reconheceu o poder de Deus, a grandeza de Deus. Irmão, por mais que nós tenhamos muito sonho, muita posse, irmão, foi maravilhoso. Ontem eu ministrei a palavra lá na Taquaritinga, do pastor Milton, e eu fico grandioso assim, irmão, porque hoje nós temos a oportunidade de nos curvarmos perante do Senhor. Muita gente assim coloca sua força, sua riqueza em prata, em ouro, em posse, né, irmão? Enquanto você considera assim, Dubai, não tem aquele shake, aqueles árvores, tem muita riqueza, irmão, muita riqueza, grandeza mesmo. E a salvação, irmão, todo ouro, toda prata não pode comprar a salvação. Toda riqueza desse mundo não pode comprar. E todavia ela é de graça. Nós podemos ter ela gratuitamente. E muita gente não quer. Mas vai chegar aquele grande dia, irmão, que muita gente vai poder querer juntar com a sua grandeza, se fosse possível, para comprar a salvação, irmão. Porque todos conheceram a Deus que não conheceram, que ouviram falar de Deus, mesmo, irmão, que não tiveram ouvido falar de Deus, mas eles vão sentir aflição quando Jesus vai buscar a sua igreja, porque o próprio Deus abre o entendimento de cada uma das pessoas para saber, reconhecer o poder, irmão, a grandeza desse reino celestial, o sangue de Deus derramado por amor da nossa vida, irmão, um preço tão alto para que Deus pudesse, Jesus pudesse assim, nós pudéssemos ter a vida eterna. E nós rejeitamos, bem, irmãos, rejeitamos por ser egoísmo, por achar que isso é conto de fada, né, irmão, que eu já sempre falo, muitos pregadores foram usados nas mãos do Senhor, pregaram a palavra de Deus, foram humildes, foram usados por Deus, e depois se corromperam, né, irmão? Perdeu a credibilidade pela palavra de Deus, né? Se iludiram com as coisas em seus olhos. Pode ser agradecido, né, irmão? Porque dinheiro, irmão, as coisas desse mundo assim, se consagram no Senhor a Deus verdadeiramente, ele se corrompe, porque as coisas desse mundo ali iludem o coração do homem, iludem os olhos do homem, né, irmão? Agora, irmão, quando ilude uma pessoa que conheceu a Deus, que serviu a Deus, que sabe que essa palavra é verdadeira, né, irmão? Nós não teve isso, né, irmão? Tinha sempre arrogância. O faraó também, irmão, foi tirano, foi arrogante. 2 reinos, irmão, da Babilônia e do Egito. Tiveram 2 tiranos, 2 arrogantes, que não respeitavam a Deus, nem respeitavam o servo de Deus, né, irmão? Mas que teve que contemplar a glória de Deus, né? O faraó, através dos feitos, né, irmão, das pragas que Deus deu no seu coração dele, permitia aquelas pragas, ele vê que é o poder de Deus, que esse Deus que eles glorificam lá, que eles adoram, não tem poder nenhum, não pode livrar eles da ira do nosso Deus, irmão, que é o Deus verdadeiro, né, irmão? Como também Nabucodonosor, irmão, ele pôde contemplar o poder de Deus. Ele ouvia falar, irmão, que os servos de Deus sempre nos palácios, irmão, tanto de Judá, Jerusalém, da Babilônia, todos os palácios ali real ali, sempre um servo de Deus que falava do amor de Deus, né? Agora cabia a quem dizer, né, irmão? Eu acho engraçado porque cada chefe de nação, irmão, tem a oportunidade, através daqueles que servem a Deus, de falar do amor de Deus, de conquistar a multidão de gente, né, irmão? E aqueles que abominam a Deus, aqueles que não, a palavra do Senhor fala que acabam. A carne não foi tirando como Nabucodonosor e como o faraó, mas a palavra do Senhor, que antes dele, nem o rei antes, nem depois, aborreceu tanto a Deus. Mas aborreceu não foi por tirania, irmão, mas foi por pecar, por fazer o servo de Deus pecar, né, irmão? Ele conhecia, sabia do servo de Deus, que o servo dele, mas ele fez, irmão, toda a sua nação ali, a qual ele conduzia a pecar contra Deus, na sua soberba, arrogância, porque ele queria só grandeza, poder. E já Nabucodonosor, irmão, e o rei o faraó, eles para eles ele era o Deus da nação, né, irmãos? Mas Deus é grandioso, irmão, sempre nos dá oportunidade. Hoje, irmão, nós temos o privilégio de vir na casa do Senhor, de exaltar Ele, de agradecer o Espírito Santo. No passado, irmão, muita gente queria ter o prazer de servir a Deus, glorificar Ele na casa dele, mas não podia, né, irmão? Tinha os tempos de adoração, só quem podia entrar era o sacerdote, né, irmão? Não podia entrar com pecado, senão era fulminado com fogo, né, irmãos? E eles glorificavam a Deus, eles exaltavam a Deus, entregavam suas intercessões aos servos de Deus, aos sacerdotes. Não tinha esse privilégio que nós temos de chegar na casa do Senhor, dobrar o nosso joelho, nos confidenciar com Deus, né, irmão? Nós somos bem-aventurados, irmão, porque muitas vezes
Tanta gente, irmão, nessa nação escandaliza o nome de Deus. Nesse Brasil mesmo, tem tantos adoradores fiéis a Deus, mas também nós pessoas que rejeitam a Deus, muitos falsos profetas, muitos ateus que conhecem a palavra, mas não dão oportunidade para Deus. Mas está aquele grande dia, irmão, vão crer que Deus é tão poderoso. Né, irmãos? Quando Jesus veio buscar a sua igreja, eles vão querer ter oportunidade, mas não vão ter mais. Hoje tem oportunidade, é gratuito, nós temos um privilégio. Cada dia o Senhor me conserta, Pai, tira todos os meus pecados, perdoa, tira da minha vida tudo aquilo que te aborrece. Eu não quero que você deixe para trás, irmão. Nós buscamos a Deus, irmão, e fazemos o possível de acordo com as nossas forças. Sou tão pecador, tão falho, mas cada dia não levanta, Senhor, obrigado mais um dia, me conserta a tua presença. Eu não quero que em vão a gente servir a Deus e servir de qualquer maneira, irmão. Porque serve a gente ter. Porque nós atraímos cada vez mais a ira do Senhor. Porque nós conhecemos a palavra do Senhor e servimos a Deus ao contrário do que devemos fazer. Aí o Senhor se levanta contra a gente. Muitas vezes não nem percebemos, mas nós perecemos, nós pagamos as adversidades da nossa vida por permissão de Deus, por nossa desobediência, nossa arrogância. Nós temos tudo, irmão, que nós precisamos. Nós somos uma instrução da nossa vida para ser consagrado a Deus, para trilhar os caminhos, servindo a Deus e as bem-aventuranças de Deus que são a nossa vida. E muitas vezes nos cumprimos, queremos seguir a Deus de qualquer maneira, né, irmãos? Eu creio, irmão, depois desse feito que Nabucodonosor passou 7 anos ali, criado pelos animais, né, irmão? E até vem dessa um filme, irmão, sabe que eu sei que nós televisamos, os filmes torcem muitas coisas, mas eu senti a atenção aí, viu, quando vi Nabucodonosor em torno de bicho, sei lá, né, irmãos? Mas Deus é poderoso, irmão. Deus, quando quer fazer aquela nação, aquele nome, seja que for, glorificar o seu nome, ver o poder dele, irmão. Deus tem poder e domínio sobre todas as coisas, irmão. Só ele, irmão, é soberano. E muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil, irmão. Por mais, irmão, que a nação brasileira, muitas nações se levantam contra só uma pessoa só. Mas Deus está acima de todas as nações, irmão. Deus é poderoso. Então nós passamos a ser fiel, irmão. Buscar o Senhor, Deus, que nossas pouca força, me dá força, Pai, me dá graça, por te exaltar, te louvar, Deus, nas perseguições, na adversidade. Deus é maravilhoso, irmão. Todo dia eu pego, irmão, todo dia eu pego por ouvir, por olhar, por pensar, por caminhar, né, irmãos? Mas Deus é grandioso, Ele conhece o nosso coração. Nem a tua irmã, a irmã não veio nem os irmãos aqui da casa do Senhor hoje, só por vir, não, irmão. Vieram por crer no poder do Senhor Jesus, né, irmão? Que Ele pode estar nos fortalecendo, pode estar contemplando, pode, irmão, nos dar algo especial, irmão, que é o que Ele preparado para a sua igreja. Eu não sei, irmão, se Nabucodonosor depois terminou os dias deles exaltando esse Deus, glorificando. Mas a palavra do Senhor fala, irmão, depois de sair, ele exaltou, louvou, engrandeceu o nome do Senhor Jesus. E ele reconheceu que Deus abate aquele soberbo, aquele que se sente acima dele. Nabucodonosor era soberbo, era tirano. Ele tinha poder, todo mundo temia ele, né, irmão? Até o seu servo, até o seu exército temia ele. Ninguém contrariava a palavra dele, ele era tirano. Porque ele achava que ele estava acima de todas as coisas de todo. Mas como passou, Deus permitiu passar por essa situação e ele reconheceu que Deus, só Deus é altíssimo, só Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas, né, irmão? E eu creio que quando ele passou por essa situação, que passou a exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, eu creio, irmão, que no domínio dele ali do reinado da Babilônia, muitos passaram a adorar a Deus também, servir esse Deus grandioso. E eu estava falando, irmão, que estava um chefe de estado, estava à frente de uma nação, seja um prefeito, um governador, seja qual for, aqueles que temem a Deus, que exaltam a Deus, ele fala para a sua nação, para os seus conservos ali, palavras de salvação, de libertação, de vida eterna, de Deus grandioso, né, irmão? E Deus coloca as mãos sobre a vida daquelas pessoas, né? E abençoa grandiosamente, irmão, que Deus abençoou tanto mesmo. Eu estava falando do rei. Oh, meu Deus, o rei que foi que pegou contra Deus Acabe, irmão, ele era tão suspeito, tanto contra Deus, mas Deus abençoava tanto ele. Deus abençoava tanto Acabe e prosperava em Judá, em Jerusalém ali, mas não por Acabe, irmão, porque em Jerusalém, em Judá, ali tinha muito servo de Deus, fiel, estava debaixo da autoridade de Acabe. Então Deus precisava mão sobre a vida de Acabe, toda a nação merecia também. E Deus é zeloso, irmão, cada um de nós. Eu sempre digo, irmão, se cada um de nós temos 100 pessoas na nossa família
que aborrece a Deus. Só nós somos adoradores. Através da nossa fidelidade, nossa confiança, nossa oração. Deus abençoa toda a família. Deus acampa os anjos à noite, cada um dá livramento, cuida, zela, para. Mesmo assim era no reino também. Deus abençoava muito o reino de Judá, de Jerusalém. Não através do rei Acabe, não através dos reis que eram tirando, não. Mas através da população, dos seus servos, que estavam debaixo da autoridade daqueles reis de Irão. E a palavra fala, se os irmãos lerem a Bíblia todos os reis que passaram por Jerusalém, por Judá, por Israel, todos os reis ali, aqueles que serviam a Deus, reinaram muitos anos, eles viveram muito tempo, e aqueles que aborreciam a Deus, eles reinaram pouco tempo e morriam. A palavra fala, irmão, que aqueles que servem a Deus, têm que ser com Deus, seus dias são prolongados na terra, tanto também com aqueles que honram pai e mãe, são prolongados os dias na terra, né? Os dias não, os anos, irmão, e a Bíblia prova isso, irmão. Eu estava vendo os reis de Jerusalém, de Judá, isso aqui, todos os reis que faziam que era mirado para Deus, que tinha relação com Deus, reinou muitos anos, 18, 20, 25, 30, e aqueles que eram tirando pelo seu dedo ali, né, irmãos, eles reinaram 2, 3 anos, tinha rei que reinou desde um ano e morria, né, irmãos, porque Deus faz, irmão, que os seus anos sejam prolongados, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que conheceram com o sério Deus, com a população, né, irmão, numa aquela nação grandiosa. Salomão, irmão, Salomão, ele reinou, ele pegou o reino, sem derramar sangue da espada. O seu pai Davi, Deus deu as vitórias todinhas nas batalhas da espada a Davi, para que quando Salomão fosse herdar o trono do pai dele, ele não precisasse derramar mais sangue daquela espada, né, irmão? Ele foi grandioso, mas ele foi muito sábio, tem muita grandeza, e a nação, irmão, a qual ele produzia, era numerosa, era grandiosa, irmão, e Deus protegia todos, desamparava, né, irmão? Deus, irmão, no dia de hoje, não é diferente não. Hoje nós temos um coração muito diferente. Talvez quantos homens têm coração igual ao de Nabucodonosor, igual ao coração de Faraó, que rejeitam, conheceram a Deus ou já ouviram falar, mas às vezes já serviram, mas porque se corromperam pelo que esse mundo velho, o ouro, a prata, a luxúria da carne, faz com que ele se corrompa, né, irmão? Aí perde a credibilidade com Deus, perde o amor às coisas de Deus, né, irmão? Passa a servir as coisas do mundo, né, irmão? Mesmo sabendo que vai perder sua salvação também, né, irmão? Tem muitos servos de Deus, muitos que não conheceram a Deus, que rejeitam a Deus, e nem não sou. Agora, bem-aventurado, irmão, aqueles que rejeitam a Deus, que no seu tempo de vida ali reconhecem, mesmo que seja no último dia, que Deus é o grandioso, é o poderoso, ao Altíssimo, e se rende aos pés dele. Somos bem-aventurados dessa noite, irmão, que estamos na casa do Senhor, adorando, entregando nossas intercessões, né, irmão? Que nós só estamos aqui, irmão, porque nós cremos no poder de Jesus, sabemos que o Espírito Santo habita nesse lugar. Tenha certeza, irmão, mesmo que os irmãos chegaram calados, mesmo que não tenham exaltado em espírito, mas só ter vindo até aqui, irmão, além do coração de Deus. E tenha certeza que não foi em vão a vida de nenhum. Por mais que nós temos anos e poucos reunidos aqui, tenha certeza que tudo que nós vamos entregar nas mãos do Senhor, Ele já recolheu, Ele vai recompensar cada um dos irmãos. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no coração, não só guarde, mas pratique, medite, né? Porque eu sempre falo, irmão, quando eu leio uma palavra aqui, na casa do Senhor, como eu escuto ao ministrar a palavra, às vezes não entra no meu entendimento, mas quando eu passo só eu e o Espírito Santo me segue dentro de casa, ele me dá a interpretação, o entendimento daquela palavra, e ele entra no meu coração. Então, se os irmãos não entenderam o que o Espírito Santo fala no vosso coração, irmão, então medite um pouquinho em casa, um pouquinho que seja, tenha certeza que nenhuma palavra é em vão, irmão. Deus não envia nenhuma palavra que não vá servir para a igreja, para o ministério do Senhor, não. Essa palavra fez morar no meu coração, eu tenho certeza que fez morar no meu coração dos irmãos também. Amém, irmãos? Só até aqui, agradeço muito a oportunidade, passo para o pastor Moisés.